Isso. Adicionar um contato. Dá, talvez. Boa tarde, meus amigos do Centro Espírita 9 de Outubro, Seno, que fica em Moreno. Eu peço desculpas desde já pelo atraso, mas foi um problema técnico, né, de login. Mas eu agradeço desde já a paciência de vocês e vamos conversar hoje sobre o tema reconciliação com os adversários e vamos fazer, claro, da melhor forma possível, de forma bem tranquila. Alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem tentar aqui sobre o assunto comentar. Então, tá tudo, a gente está nessa tarde de hoje disponível para juntos, irmanados no Cristo, darmos prosseguimento aos estudos dessa casa, às palestras públicas. Eu agradeço a Deus esse momento e peço a todos vocês que meditemos em relação a tudo que está nos ocorrendo neste momento no planeta, que possamos buscar a paz, o equilíbrio, que possamos nesse momento nos entregar confiantes às preciosas lições do Evangelho e com Jesus nos fortalecer, porque sabemos que Jesus está no leme sempre e que essa tempestade será acalmada. Muita paz para todos. Bem-vindos. Então, esse tema, reconciliação com os adversários, ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz assim: bem-aventurados os que são misericordiosos. E é preciso que a gente entenda esse contexto, porque o Kardec, a codificação, ele traz junto a esse capítulo essas passagens. Então, eu vou ler, depois a gente vai comentar com calma, nós vamos comentando com calma, a essência de dois trechos de Mateus que eu vou citar. O primeiro trecho que eu vou citar está em Mateus 5, capítulo 5, versículo 25 e 26, e em seguida eu vou citar o 24. Vou fazer o inverso, porque aí vai ser mais fácil para a gente compreender algumas pontuações. Então diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houver pago o último cetil. A outra passagem diz o seguinte: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Quando a gente lê essas passagens e a gente não contextualiza, nós muitas vezes não entendemos o porquê da menção ao altar, né, a oferenda a Deus, né, a oferta que a gente faz a Deus, ou seja, a gente conectar-se com Deus e como a gente está se conectando com o Pai. Então, nesse momento, nessa reflexão, o que é que Jesus está nos alertando? Aqui a gente não é de aparências exteriores de que a gente precisa para estar ligado ao Pai, para estar ligado às leis imutáveis e universais, às leis divinas, e seguir o Evangelho. Mas, sobretudo, quando a gente busca compreender o nosso mundo interior e, com isso, proporcionar, ou nos proporcionar, e em consequência, a quem está ao nosso redor, uma transformação moral, uma transformação para a vida eterna, não apenas para uma existência física. Então, esse convite, né, quando Jesus chama e nos diz assim, no Sermão do Monte, que ele trata de assim, bem-aventurados os misericordiosos, significa dizer que aquele que tem misericórdia é abençoado, feliz e afortunado. Ou seja, aquele que tem compaixão pela miséria alheia.
E então, o que é ter compaixão pela miséria alheia? E sabermos também que não somos perfeitos e que nós erramos. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento e saber que a misericórdia normalmente atesta. Quando a gente age com misericórdia, nós estamos atestando a ausência do nosso egoísmo, a ausência de um passado, estamos dando testemunho da ausência da nossa própria vaidade. Então, a misericórdia é um sentimento da fraternidade, da compreensão e reflete entendimento de que todos nós nos encontramos em evolução. Todos nós estamos em processo evolutivo. Então, todos nós estamos sujeitos a erros, não é? Estamos todos. Então, com esses ensinamentos, Jesus nos mostra o que é ter e o que significa ter paz interior, paz, tranquilidade no coração. E aí a gente começa a fazer fazendo a seguinte reflexão: quem vive em paz consigo mesmo se carrega dentro de si amarguras, egoísmo, raiva, rancor, amargura por todas as angústias e infelicidades materiais. Quem de nós vive e dorme tranquilo quando a gente sabe que está descumprindo as leis de Deus? Quando a gente tem a certeza de que a gente poderia ter feito melhor e não o fez. Então, essa paz de espírito, não é? Essa paz que a gente precisa ter, essa tranquilidade, é sabermos que a gente fez o melhor de nós. A questão não significa dizer que nós, nessa existência, seremos perfeitos. Mas, a partir do momento em que a gente recebe o convite do Cristo, a partir do momento em que a gente senta e busca, estuda e quer essa transformação e aceita esse convite, nós fazemos uma aliança com Deus, uma aliança que é de fidelidade, de que a gente vai, e essa fidelidade ela vai se apresentar não de uma forma brusca, porque sabemos, pois, que todo processo de evolução requer tempo, maturidade espiritual, requer ajuste, não é, dos nossos débitos passados, requer que a gente entenda aonde a gente errou e onde é preciso corrigir. Então, é um processo educativo e todo processo educativo, ele é lento. Então, aqui como tá colocado, seguir Jesus, sim, é ter paz no coração. É ter a tranquilidade de que a gente está fazendo o melhor que a gente pode hoje. Amanhã poderemos fazer mais. E assim por diante. Mas é muito importante a gente não deixar e não adiar esse processo, que começa dentro de nós. Porque quando ele faz menção, Mateus faz menção ao altar, o altar, se a gente for traduzir, né, nós não temos altares nas casas espíritas, mas o templo, vamos dizer assim, um altar, aqui a gente pode tomar por sentido não só ir a um templo, a uma igreja, a um centro religioso, uma casa espírita, ou também nos recolher, né, no nosso altar interior e conversar com Deus, entrar em contato com Deus, né, sentir a presença dele, se colocar mais apto nesse relacionamento com o Pai. Então, a consciência é que é o nosso ponto de referência de nossas ligações com Ele. Quem não tem a consciência tranquila não pode estar devidamente harmonizado, perfeitamente harmonizado em seu altar interior. Eu posso até fazer, tá aqui nessa live com vocês, a gente está conversando, irmos presencialmente às casas espíritas e trazer a lição do Evangelho. Mas se eu não tiver vivendo, se eu não tiver sentindo-a, se ela não tiver para nós sentido, a gente está só enxergando a fonte e não bebendo da água pura, da água que vai nos vivificar, nos alimentar
para as grandezas espirituais, a fonte viva que é Jesus e a vivência do seu evangelho. Ou seja, é preciso que a gente tenha essa condição. É preciso que a gente esteja harmonizado, porque a consciência, a nossa consciência, ela deverá acolher a essência das melhores propostas de vida que são feitas para nós. Deus nos propõe coisas boas. Deus nos propõe, em nosso planejamento reencarnatório, né, nos são propostos o melhor caminho que temos condições de seguir em nossa encarnação, na nossa reencarnação, como espíritos em processo de aprendizado, em processo de reparação de dívidas, de erros pretéritos e em processo de ajustamento realmente com as leis do Pai. Ou seja, para isso, nós temos um planejamento reencarnatório. E a gente está esquecido, momentaneamente, desse planejamento. A gente não tem essa lembrança, até pela misericórdia do Pai e a bênção do esquecimento. Então, mas a gente sabe que Deus nos dá condições, e toda a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores espirituais, né, nossos anjos guardiões e todos aqueles que nos acompanham no nosso processo reencarnatório, a gente sabe que estão nos dando condições e instrumentos indispensáveis de pacificação interior. E o que significa que a gente tem esses elementos de pacificação interior? Significa que para eu poder me reconciliar com alguém, eu preciso me reconciliar comigo mesma. É impossível a gente fazer algo por alguém se a gente não faz por nós mesmos, de forma sincera e verdadeira. Ou seja, o que é que a gente tá, qual é a proposta? É que para que eu me reconcilie com o meu inimigo, com o meu adversário, ou aquele que pensa diferente de mim, eu preciso olhar e dar o mergulho interior, que é o que a doutrina chama de reforma íntima. É a gente acordar e despertar para o nosso eu, espírito, e buscar dentro de nós o que não está de acordo com as leis de Deus. Isso é extremamente importante nesse processo e para que a gente entenda também essa pacificação junto de quem esteja, porventura, ao nosso redor, que a gente tenha maltratado ou que a gente tenha ferido. A lei, ela é justa, ela é boa para todos, ela é boa para todos. As leis de Deus são boas e perfeitas para todos nós. Quem se afasta delas somos, quem erra, quem se afasta somos nós, não é? Então, Deus não pune nem castiga, né? A palavra pecado significa, do latim, errar o alvo, se afastar daquilo que a gente é proposto para a nossa caminhada. E a nossa caminhada, desde a nossa criação, é a felicidade. É sermos puros, sermos espíritos felizes. Todas as vezes que a gente se afasta da lei de Deus, a gente erra o alvo. A gente cai em pecado, ou seja, a gente transgride as leis. Mas o Pai, né, misericordioso, bom e justo que é, nos dá uma nova oportunidade. Dá uma nova oportunidade através das bênçãos das reencarnações, através da convivência com antigos adversários do passado, para que a gente possa ter a oportunidade de refazer uma lição e, com certeza, passarmos por essa lição e sermos vitoriosos. Porque Deus não nos daria um fardo que a gente não pudesse carregar. Então, quando a gente pensa assim, mas a minha situação é muito difícil, eu estou vivendo um momento muito complicado em família, em trabalho, sim, mas essa conjuntura, esse momento é para que a gente reflita sobre a verdadeira necessidade de mudança. Aonde está o nosso coração? Onde está a nossa vontade de comunhão com o Pai?
de cumprir as leis de Deus. Então, isso é muito importante, que a gente pense e que a gente reflita sobre essa ótica. Não é? Primeiro, a gente olhar para dentro de si, entendermos que somos imperfeitos, que também erramos, mas compreendermos que Pai, Deus, é um Pai único e que nós precisamos nos tornar uma única fraternidade, ou seja, filhos do mesmo Pai. Não só na essência, mas também na prática. Ou seja, que a gente aprenda a se perdoar e que com isso a gente aprenda a compreender o outro nos momentos em que a gente se sentir ofendido. Porque a gente costuma falar, né, nós costumamos dizer assim, olha, Deus não se ofende, a gente não está ofendendo a Deus. A gente burla as leis universais, as leis divinas. Deus não se ofende, porque se Deus se ofendesse, ele não seria amor e misericórdia. Apenas o que existe, a gente sabe disso, é que ação e reação, causa e efeito. Em tudo que a gente não consegue fazer bem feito, o que a gente foge a essa lei, nós temos, por misericórdia, o compromisso de nos readequarmos. E é para isso que a gente reencarna. E é para isso que muitas e muitas vezes reencarnamos próximos a pessoas que nos feriram, a pessoas que nos maltrataram, ou também que nós ferimos e que nós maltratamos, que nós também não agimos, não é, como gostaríamos que agissem conosco. Então, não existe, não é, essa posição de que somos vítimas de uma situação. Nós não somos vítimas. Nós precisamos dessa situação para crescermos, para repararmos os nossos débitos passados. Então, essa luta, a luta de autolibertação, implica em coragem. A gente tem que ter coragem. Para que a gente vença as nossas imperfeições, é preciso ter coragem para a gente olhar dentro da gente. Porque é muito mais fácil a gente olhar aquele que a gente toma por adversário. Ou seja, aquele que a gente toma por opositor. E normalmente a gente toma por opositor alguém que a gente acha que, ou sente que nos ofendeu. Muitas vezes a gente, o meu obsessor é o meu adversário. Sim, o meu irmão na casa, com quem eu não me entendo, é meu adversário, ele não me compreende. Eu acho, né? Acho que não nasci na família que merecia. Mas quando a gente vem tendo essa bênção do aprendizado, essa bênção do esclarecimento através da doutrina espírita, nós vemos que está tudo no lugar correto. Que tudo só acontece quando é possível e é necessário que aconteça. Então nós nascemos e estamos no lugar correto, na hora correta, no momento justo em que a gente pode crescer e reparar nossos débitos passados. Então essa luta é preciso realmente coragem, como eu disse a vocês, e perseverança. Por que coragem? Porque não é fácil a gente reconhecer as nossas imperfeições. É mais fácil a gente olhar no outro aquilo que nos incomoda. Mas reconhecer que nós também maltratamos e ferimos, é ir de encontro ao orgulho e à vaidade. Então, é preciso ter coragem. Então, é preciso também ter perseverança. Ou seja, não desistirmos. Se a gente não conseguir hoje, vamos amanhã. E depois, e depois, e depois. E não desistir dessa proposta, desse convite. Assim como o Pai não desiste de nós, assim como Jesus não desistiu de nós. Então, nós temos que continuar firmes e perseverantes e não desistirmos de nós mesmos, dessa modificação. Né? Olhar esse mergulho e reconhecer realmente em que a gente precisa mudar e que nem sempre somos a vítima em que nos colocamos. Né? No momento eu posso estar numa condição menos favorável, mas e o passado? Quando a gente fecha os olhos e mentaliza, e a gente busca a nossa essência, o que é que a gente vai dizer? Quem eu fui no passado? Aí eu devolvo a pergunta e digo assim, o que é que eu sinto de verdade em determinadas situações no meu presente?
Aí eu tiro quem eu fui. Eu consigo levar? Eu consigo perdoar? Eu consigo ouvir? Então, começa de nós, os eus, essa busca interior. Então, essa perseverança é um vasto... a gente sabe que a reencarnação é um vasto palco de companheiros ávidos de paz com Deus, assim como nós. Tenho certeza que todos nós aqui estamos ávidos, sedentos de ter essa paz interior, de estar de acordo e vivendo com as leis divinas. Então é um palco e claro que a maioria, né, de nós somos o tempo inteiro sendo desafiados. São os desafios do dia a dia da existência terrestre. Então, esses desafios eles ocorrem por quê? Pela necessidade de reconciliação com os adversários de outras eras. Ou, podemos dizer, com aqueles que pensam diferente de nós, ou que pensavam e que no passado nós tivemos, ou nessa mesma encarnação, um desajuste. Sentimos uma oposição. Então, reconciliar-se, não é? Com alguém, reconciliar-se com os adversários, nos preceitos do Cristo, é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. E aí a gente lembra Jesus, né? A gente não pode deixar de falar dele. É o nosso guia, nosso modelo. Jesus foi incompreendido. Ele também, muitos não respeitaram sua opinião. Eram contrários àquilo que ele falava. Era contrário àquilo que ele pregava. De tal forma que a gente sabe como se deu, né, a crucificação e como foi, né, o que levou o próprio povo judeu a condená-lo. Então, a gente vai vendo o seguinte, os opositores eles vão existir, pessoas que pensem diferente de nós, elas vão existir. A diferença de nós para o Cristo é que o Cristo, ele sabe e ele vivencia plenamente as leis de Deus e ele diz assim, ele ainda não entende. Então, se ele não me entende, quando a gente não é entendido por alguém, quem sabe mais vai ceder mais. Ou seja, vai compreender mais. Então, sabendo Jesus da nossa imperfeição, nos ensinou em diversas passagens que quando a gente não for bem-vindo, quando a gente não for aceito, que a gente procure a paz. Que a gente procure se afastar das ideias do mal que vamos alimentando, da raiva que vai nos entristecendo e dominando o nosso interior. Então, é preciso que a gente tenha essa certeza, essa confiança de que a gente vai perseverar e que a gente vai vencer. A gente não ignora, não se pode dizer, não ignoramos que os adversários são nossos opositores. Sim, eles são nossos opositores, ou mais propriamente aqueles que nos alimentam pontos de vista contrários aos nossos. E isso serve, gente, para a gente refletir, e eu abro gosto até de citar uma leitura que é Pensamento e Vida, do Emmanuel, que é um manual para nós reencarnados, né, de reencarnação, quando a gente alimenta essa discórdia. Bom, ele não pensa igual a mim, então a gente começa também a alimentar um pensamento contraditório em relação a essa pessoa, ou a essas pessoas. E aí a gente entra numa faixa vibratória de que não deveríamos participar. Se alguém pensa mal de mim e eu retribuo, eu ajo igual a ele. Se alguém pensa mal de mim e eu retribuo com minhas orações, eu retribuo buscando compreensão, compreender por que aquele irmão está agindo assim. Então, eu cumpro uma outra passagem do Evangelho, que quando alguém nos bater uma face, nós ofereçamos a outra. E qual é a outra face?
a melhor de nós. Quando alguém nos agredir ou nos golpear, não é que a gente vai ficar apanhando e calado o tempo inteiro. Não, Jesus está mostrando o seguinte, olha, qual é o melhor seu? O que é que você tem de melhor? O que é que você aprendeu melhor? É a sua outra face. É aquela que não revida o mal com o mal, mas que revida o mal com o bem. Que revida a agressão com a tolerância. Que revida a inquietação com a paciência. Que revida o ódio com o amor. É revanche do bem, a gente pode falar assim. Então, se é pra gente revidar, que a gente revide com amor. Que a gente revide com tranquilidade e clareza em nossos pensamentos e em nosso coração. Então, é imperioso, né, nos mantermos em harmonia com os que não pensam igual a nós. Quantos dilemas a gente poderia estar evitando nesse momento, até inclusive pelas redes sociais, se a gente não tivesse alimentando um pensamento contrário ao nosso, não é? E a gente vai revidar. E a gente vai pensar, mas foi isso. Bom, quanto tempo a gente está perdendo? Ou seja, então para que a gente mantenha em harmonia, né? A gente precisa, é imperioso a gente manter também afastados, nos manter afastados dessa faixa vibratória do mal, do revide, da vingança. Então, na posição de criaturas responsáveis, eu digo criaturas responsáveis, somos todos nós que aceitamos o convite do Cristo. Então, quando a gente diz sim, não, eu quero, a gente tem mais responsabilidade do que aquele que ainda não aceitou. Então, quando a gente diz sim para o Cristo, diz assim, olha, eu quero mudar, eu quero aprender, seja na casa espírita, seja através de uma outra religião, eu quero me conectar com Deus, eu estou aceitando um convite. E um convite de me modificar. Um convite de olhar para o próximo. E olhar com um olhar de misericórdia, como está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Então, a gente vai ver que essa nossa responsabilidade, a gente não pode, e eu falo novamente, nós não podemos ser indiferentes diante de um irmão que está adoecido, que está vivendo um momento de infelicidade interior, e por isso também conectado com a espiritualidade inferior e com isso causando transtorno, não só ao seu próprio espírito, mas também aos que os rodeiam. Inclusive pode ser um de nós. Então isso é muito importante, que diante de uma situação dessa, quando a gente tem a consciência, olha, mas eu não errei, eu faço de tudo, mas fulano não me entende. O que a gente fala? Gente, ele ainda não me entende, como o Cristo. Mas ele vai me entender. E se eu tiver errado, então eu é que tenho que recuar. Eu que tenho que pedir perdão. Eu que tenho que pedir desculpas e buscar essa reconciliação. Não é? Isso é importante. Claro que quando o perdão e a reconciliação, ela não nos desobriga da reparação do erro que a gente cometeu. Mas será uma reparação consciente. Será uma reparação onde a gente participou, onde nós colaboramos para o melhoramento. Então, a gente tem essa condição de participar desse planejamento divino, reconhecendo as nossas imperfeições e dando oportunidade de reconhecer a dos outros também. E o que sabe mais vai ceder mais, com certeza. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, sofrem intimamente por esbarrarem, né, com a dureza do adversário de ontem, que muitas vezes nosso adversário de ontem está inacessível. A gente não consegue chegar nele a qualquer conciliação. Ele não quer. Simplesmente, olha, eu não consigo ver, ouvir, viver com essa pessoa, com esse espírito.
Eu não quero saber quais são as razões. Eu não consigo sequer escutar a voz. Bom, claro que existem casos e casos, processos e processos, mas quando a gente esbarrar com essa dureza, não, olha, eu não quero me reconciliar, é um direito que eu tenho, eu não quero, eu acho que eu tô certo e eu vou. Quando o outro acha isso, o que é que a gente deve fazer? Né? O que a gente vai fazer? Aí vamos perguntar ao Cristo, né? Aí vamos ver o que é que Jesus nos diz. A severa palavra do Cristo. Concilia-te. O que equivale dizer? Quando Jesus diz concilia-te, equivale dizer faze a tua parte. O que significa? Faze a tua parte. Ele não está mandando a gente fazer a parte do outro. Concilia-te, você. Faça a sua parte. E o que significa fazer a nossa parte? O que significa a gente dizer, bom, eu estou agindo ou procurando vivenciar o evangelho de acordo com a lei de Deus. Se o adversário for ignorante, o que a gente deve fazer? Medita, lembra da época também que nós não conhecíamos o Cristo, que nós não conhecíamos as leis divinas, que nós éramos também ignorantes. Lembra que a gente tem que lembrar que a gente teve um passado delituoso, que se estamos aqui hoje se deve à misericórdia e ao amor do Pai, que nos dá constante oportunidade de reparação. Então, o que dizer? Fazer a nossa parte. Lembrar que aquele outro talvez não tenha o conhecimento que a gente tem. Talvez aquele outro não tenha a capacidade que a gente tem nesta encarnação ainda. E que a gente também tem que meditar na época em que a gente desconhecia, realmente que a gente desconhecia as leis primordiais, as obrigações para com o outro. Uma outra forma, o que fazer nessas situações? Se o adversário é perverso, categoriza-o, coloca ele como um doente ou dementado, necessitando de cura e de uma cura interior. Então, a gente tem que olhar para o outro como Jesus nos ensinou. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes, os aflitos, os desesperados. Para os doentes. Quem está doente? Quem ama plenamente? Ou aquele que se arrasta nos grilhões do ódio, do orgulho, da vaidade, do egoísmo? Quem é o doente? Quem era doente? Jesus ou a multidão? Essa é a pergunta. Então, aquele que já entrou no seu processo de cura tem por obrigação moral com Cristo, tem como obrigação moral com a humanidade ajudar o outro a encontrar a luz. Mas não é impondo, é auxiliando. E muitas vezes a gente auxilia ficando calado, não retribuindo o mal com o mal, mas retribuindo o mal com o bem. Aí vocês me perguntam, Silvia, mas eu não consigo. Fisicamente é inacessível. E o que Jesus nos ensina? Orai por aqueles que vos caluniam e vos odeiam, pelos nossos inimigos. Orai. Porque o poder da oração, o poder da prece é tão grande que aos poucos vamos atingindo aquela sintonia adequada para que a gente ajude aos benfeitores espirituais a promover um momento capaz dessa reconciliação. Às vezes não se dá nessa encarnação, mas já se constrói laços para que numa possível reencarnação a gente consiga desfazer-se de todo o mal para com os outros. A gente tem muito isso, tem um grande exemplo disso, Missionários da Luz, né, na reencarnação do Sigismundo. Então, claro que há ressentimentos, claro que há medo
não é? A gente enfrenta no processo reencarnatório muitas incertezas, né? Nós estamos vindo à Terra para fazermos, cumprirmos uma tarefa, fazermos novas provas, passarmos por novas expiações. E claro, isso nos deixa inseguro. Mas o Pai não nos dá uma conta maior do que aquela que a gente pode ir saldando. Então, se o que eu posso fazer agora é orar, eu ore. Se amanhã eu puder cumprimentar, eu cumprimento. Se eu puder me entender, melhor ainda. Mas o que é imprescindível, fazer a minha parte. Para, não alimenta mais esse mal. Começa a edificar a paz no teu coração. Então isso é fazer a nossa parte. Eu nada ter contra aquele que me feriu. Se ele vai perdoar, se ele vai conseguir me entender um dia, é um processo dele. É um processo que caberá a cada espírito, a cada individualidade. A mim caberá buscar entender e compreender o ponto de vista do outro, mesmo que esteja divergente do meu. Isso chama-se respeito. Isso chama-se, traduzindo, que as pessoas muitas vezes não entendem, amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o outro como eu me amo? E amar ainda os vossos inimigos. Como é que eu vou amar o meu inimigo? Será que Jesus diz assim, olha, vocês têm capacidade de amar, inclusive, o seu inimigo, assim como você se ama? Não, mas a gente sabe que no aramaico, o aramaico é uma língua muito pobre. E que amar tem vários significados para uma mesma palavra. Então, nesse significado que Jesus empregou, amar significa respeita o teu próximo. E é possível a gente respeitar? Sim. Mesmo que a gente não o ame como a gente ama os mais próximos. Mesmo que a gente não o compreenda perfeitamente. Mesmo que ele ainda esteja errado e atravessando as sendas do mal. Respeita. Respeita o tempo dele. Não se permita ser escândalo na vida do outro. Então, essa é a proposta maior. Essa é a questão que a gente deve estar sempre consciente de fazer a nossa parte. A gente não reencarna para fazer a parte de ninguém. A gente não reencarna para mudar o outro. A gente reencarna para a modificação interior, a nossa modificação. Claro que ela trará consequências. Claro que ela trará melhorias, não é? Em nosso entorno. Mas o nosso compromisso, a nossa vinda aqui na Terra, ou seja, eu estou falando na Terra porque estamos encarnados na Terra, é nos modificarmos e não modificarmos o outro. O outro é o trabalho dele. O outro é uma conquista dele. Então, a gente deve fazer o bem, sim. O bem que a gente possa, enquanto a gente palmilha os mesmos caminhos. Ou seja, enquanto a gente está junto com o outro. Porque quando a gente volta para a pátria espiritual, a gente retorna ao mundo espiritual, muitas vezes a gente não tem a mesma oportunidade de imediato que a gente está tendo agora. E eu digo isso trazendo uma razão, um exemplo muito simples. Estamos no seio familiar, né, na pequena família doméstica, a primeira família, e que se a gente não souber, muito provavelmente dentro da nossa família existem pessoas com as quais a gente não se identifica plenamente. Mas a hora que a gente está convivendo, olha aí, vamos contextualizar para a atualidade. A pandemia nos fez ficarmos mais perto um do outro, inclusive dos nossos familiares. O distanciamento da sociedade fez com que a gente uma aproximação familiar muito intensa. E claro que esse chamamento foi para a gente olhar que não adianta a gente buscar a felicidade além da nossa própria rede íntima. Não adianta eu ir para o centro espírita
fazer uma palestra e esquecer dos que estão aqui na minha casa. De esquecer da família em que o Pai me concedeu temporariamente para que eu me melhorasse. Então, é preciso que a gente faça isso enquanto a gente está perto. Porque imagina se o nosso inimigo for tão implacável que te busque, ou seja, que nos busque para entregar as nossas falhas, né? Aquele assim, que te busque para entregar ao juiz. De qualquer modo, terás que ter, quando a gente é entregue nos nossos erros, ou quando a gente é pego, né, fazendo algo errado, até mesmo pela nossa própria consciência, o que é que acontece? Nós teremos que apresentar provas e testemunhos de que a gente quer modificar-se, ou de que a gente não é mais assim. Não é verdade que quando a gente é acusado de alguma coisa, olha, Silvia fez isso aqui, aí a pessoa pergunta assim, há quanto tempo? Ah, mas faz um tempão, já nem me lembro mais, 10 anos, mas eu ainda guardo por ela um ressentimento horrível. Ela me feriu, ela foi deselegante. Aí a pessoa pode perguntar assim, será que você, a Silvia de hoje, é a mesma de 10 anos atrás? Será que a Silvia não modificou-se? Ela é a mesma pessoa? Olha para ela novamente, antes de falar, antes de entregá-la, antes de falar mal dela, olha se ela não se modificou. E aí a gente tem um julgamento legítimo. Porque a gente só pode ser, a gente só pode apresentar um julgamento legítimo, ou um julgamento, vamos dizer assim, perfeito, quando a gente inclui todas as peças. Ou seja, quando a gente inclui todo mundo, e não só o outro. Bom, por exemplo, somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Ou seja, o que é que isso quer dizer? A lei de causa e efeito. Qual é a extrema justiça? É viver nas profundezas infernais? A gente sabe que não é. É vivermos a eternidade sofrendo? De forma alguma. Haverá um tempo em que a lei de causa e efeito terá reservado aos que não conseguiram ajustar-se, né? Aquele que não conseguiu se reajustar através das oportunidades, ao bem. Aí, o que vai acontecer? As dores, angústias e frustrações. Porque pela lei divina, a gente deve evoluir pelo amor. Mas quando a gente não evolui pelo amor, nós somos convidados a aprender com dores, angústias e frustrações. São os nãos para o nosso crescimento. São os limites que nos são impostos para que a gente reflita e desperte para as verdades de Deus. Ou seja, a gente tem que trabalhar, e é um convite, né? Trabalha enquanto seja possível na própria harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Ora, se eu estou tranquilo de que eu fiz a minha parte, eu espero. Não vou cobrar o que não pode me dar ainda. Um dia terá, porque ele também, todos nós seremos perfeitos. Então, eu não posso cobrar de quem não tem o que me dar ainda, mas que um dia terá. E aí eu peço a vocês para ler a pergunta 377 do livro Consolador, que diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom senso de fraternidade, né, com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Essa foi a pergunta. E a resposta: cumpra cada qual o seu dever evangélico,
buscando o adversário para a reconciliação. Precisa, olvidando a ofensa recebida, preservando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera. Ora, não é dizer, olha, tá bom, perdoei, mas daqui para dentro tu segue o teu caminho que eu sigo o meu. Não. Seja esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito da represália em si mesmo, já constitui uma chaga viva para quantos os conservam no coração. Ou seja, se eu estou buscando revidar o mal com o mal, eu estou alimentando uma chaga viva em meu coração. Eu estou a represária à minha própria evolução. Eu estou indo em encontro ao processo de evolução. Ou estou estagnando. Então, é muito importante para nós de que quando a gente pensa assim, olha, se eu ferir alguém, e eu gosto muito de trazer uma reflexão, quando a gente pergunta assim, hoje, eu preferia ser o assassino ou o assassinado? A vítima ou o agressor? Então, quando a gente faz essa pergunta a si mesmo e que a gente consegue responder, olha, eu preferia ser a vítima ao agressor, é porque já é importante para nós a compreensão do Evangelho e da gente não ser o motivo de escândalo que levou o outro à queda, o motivo de desamor que levou o outro a embaraçar-se em suas próprias dores, nos seus próprios caminhos, nas suas decepções, nas suas tristezas. Então, a gente deve sim, quando a gente reconhecer a nossa falha, a gente apressar e pedir desculpas, bem como o esquecimento de todos aqueles que assumiram para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Pois não possuímos medida eficaz, a gente não tem a medida justa e eficaz para julgar o outro. Ou seja, para avaliar a dificuldade que o outro está passando. Para mim, pode ser fácil. Mas ele não é nada. Mas se para ele é muita coisa. A dor do outro, ela precisa ser respeitada. A dificuldade do outro precisa ser levada em consideração. Eu não posso julgar o outro pelo que eu tenho, pelo que eu conheço. Mas eu posso estender a mão e ajudá-lo no que eu tiver de melhor a levantar-se. E não a deixá-lo no chão ou a derrubá-lo. Então, a proposta do Cristo em nossas vidas é justamente essa, é que a gente seja a mão que acolha, não a que bate. Não a que revida, o coração que ama, não o que revida com desamor. E aí, como está no comentário, a gente não pode julgar para a gente não ser julgado. Será que no passado eu não teria agido da mesma forma que aquele irmão está agindo hoje comigo? Em muitos episódios da vida, aqueles que nos prejudicam ou nos magoam, frequentemente encontram-se jungidos a tribulações que no fundo mesmo, eles sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas que nós mesmos, quando nos supomos vítimas deles. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes para o agressor, para o ofensor, ou para aquele que a gente chama de adversário, é mais dolorido esse processo do que para nós. Imagina o que é acordar e dormir sem conseguir ter aquela paz e aquela tranquilidade que eu falei de coração no começo da live. Aquela paz do Cristo. Aquela consciência tranquila de que eu fiz a minha parte. Quem de nós? Quem de nós? Não é? Quem de nós não daria tudo para a gente hoje ter a consciência tranquila de que a gente nada fez contra o nosso semelhante? Então,
quem saberia, né, de nós enumerar as ocasiões em que determinado companheiro terá assustado sua própria queda sob a força da tentação, até que viesse escorregar no caminho? Quem de nós, quem a gente sabe enumerar, quem de nós terá meios suficientes para reconhecer que o perseguidor está realmente lúcido ou conturbado, obsesso ou doente? Será que aquele que a gente chama de algoz não está no processo de doença íntima da alma, em profundo desajuste e desconectado com Deus? Será que nós não... Quantas vezes a gente faz essa pergunta? Muitas vezes a gente vai até o centro espírita e a gente quer se livrar do obsessor. Olha, eu estou com um obsessor, que ele não me deixa dormir, que ele não me deixa isso, aquilo, e tudo a culpa é do obsessor. E aí qual é a proposta do centro espírita sério? Muda você. Ele só está lhe obsediando porque você está permitindo. Muda a tua faixa vibracional. Muda teu entendimento, muda teu comportamento. E aí também mudarão tuas companhias. Então é importante essa reflexão. Não é a casa espírita que nos afasta dos processos obsessivos dos adversários. Ela nos auxilia através das lições do Evangelho, através do conhecimento doutrinário, a que a gente tenha as condições necessárias para reagirmos a esses ataques. A revidar o mal com o bem. E a ver no outro um doente da lei. Aquele que não está conseguindo entender a lei de Deus. Aquele que precisa da nossa indulgência, da nossa misericórdia, do nosso perdão. É isso que a casa nos ensina, é isso que a doutrina nos ensina, é isso que Jesus nos ensinou. Não é nos afastar das dores e das dificuldades, é entendê-las e superá-las. Não é? Então, eu gostaria de fazer uma citação, chegando próximo ao nosso momento, embora eu tenha entrado com um atraso, eu gostaria de fazer uma citação do Carl Jung, que eu achei pertinente para essa nossa passagem, né, na tarde de hoje. Quando ele diz assim: que eu faça um mendigo sentar-me à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome do Cristo. Tudo isto, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que eu faço ao menor dos meus irmãos é o próprio Cristo que eu faço. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo reside dentro de mim? Sou eu mesmo. E precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesma sou o inimigo que é necessário amar. Eu achei essa reflexão maravilhosa, porque traz para nós a necessidade do auto-amor, do auto-perdão, da auto-reconciliação, para a gente fazer as pazes, né? No bom sentido com o outro, para a gente se reconciliar com o outro, é preciso que a gente esteja bem com a gente. Será que o maior inimigo não está dentro de nós? Não será que nós estamos alimentando esse inimigo e transferindo para o outro uma culpa que é nossa? É isso que é a reflexão, esse juízo é a nossa mente. É o que a gente... O juiz, quem é que maior nos cobra? Será que como eu era criança, a gente assim, olha, Deus está anotando todos os teus pecados, todos os teus erros no caderninho, e depois vai pagar um por um, centímetro por centímetro. É isso que ele quer dizer? Não. A tua consciência te cobra. A minha consciência me cobra. E quando ela me cobra, aí a gente vai ter que realmente prestar contas e acertar.
E muitas vezes nessa busca e nesse afã de acertar as contas, a gente descobre que o maior inimigo de nós somos nós mesmos. Porque não damos a chance de uma nova perspectiva, de olhar com novos olhos, não só a nós, como aos outros. Aquele que me feriu ontem pode não ser o mesmo de hoje. Aquela pessoa pode ter se transformado. E eu nem percebi, porque eu era o meu inimigo. Aquela pessoa pode até já ter me perdoado, já ter relevado, tá bem, tá em paz, com tranquilidade no coração. Mas eu não me perdoei. E eu continuo sendo meu maior inimigo. Porque o tribunal da consciência, desse nós não escapamos, da nossa própria consciência. Todo instante somos lembrados, sim, de que estamos em débito com as leis divinas. Então, eu, concluindo nesse momento, passando para o término da nossa live, eu gostaria de citar, né, chamar a reflexão algumas vantagens da gente ter e fazer e buscar essa reconciliação. Primeiro conosco mesmo, né, com os adversários interiores. Nós não só temos adversários exteriores, como a gente viu na citação do Jung. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, quando a gente não se dá a oportunidade de mudar. Tá? Então, quais são as vantagens dessa reconciliação, desse perdão, dessa indulgência, dessa misericórdia? Da gente viver conforme o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são misericordiosos. Então, promover, primeira vantagem, nós estamos ajudando a promover a extinção do mal. Olha que maravilha. O mal vai parar em mim. Eu não vou dar continuidade. A pedra que veio para mim, eu segurei e não devolvi. Eu coloquei-a no chão. Não atirei mais em ninguém. O mal parou aqui. Libertação, autolibertação de qualquer perturbação no tocante a ressentimentos. Que coisa maravilhosa. É a gente não ter ressentimento, nem alimentar perturbações por ressentimentos alheios. A extinção do ódio é a consequência de tudo isso. Do desamor, do orgulho, da vaidade, nesse nosso mundo de provas e expiações, nessa transição planetária, para que sejamos um planeta de regeneração. E o que é melhor de tudo? Um equilíbrio espiritual. A gente consegue um equilíbrio espiritual que nos resguardará contra a influência das trevas. E entenda-se das trevas daqueles que ainda não estão ligados à luz. Daqueles que ainda não estão aptos a nos trazer boas lições. Ou seja, é preciso que a gente compreenda essa passagem para nós, para o auto-perdão, para o auto-reconhecimento e buscar não alimentar esses sentimentos de desarmonia, de imperfeição e de influenciação dos irmãos inferiores. E por fim, o que é que a gente ganha com tudo isso? O que é que a gente ganha vivendo, vivificando, entendendo o próximo, buscando a reconciliação, buscando o auto-perdão, buscando combater o nosso próprio inimigo quando está dentro de nós, que são os nossos sentimentos inferiores? A gente ganha algo que a gente ainda não conhece de verdade. Algo que a gente tem ensaios, que a gente tem insights, que se chama paz e consciência tranquila. Nós ainda não a temos plenamente, a gente não sabe o que é isso. Um dia saberemos. Mas nesses momentos em que a gente consegue se sentir em paz consigo mesmo e ter a consciência tranquila de que nada fez de errado contra o outro, ou se fez, está buscando a reparação, nós viveremos um mundo de paz, de harmonia e de uma verdadeira fraternidade, a fraternidade universal, para a qual fomos criados e estamos destinados. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação. Faremos a prece de encerramento nesse momento. E, desde já, eu desejo
os sinceros votos de harmonia, saúde, paz no coração de todos vocês e perseverança, porque nós estamos amparados sim, sempre, pela misericórdia do Pai, pelo nosso governador Jesus, nosso divino timoneiro, que está no leme, sempre. Paz e harmonia para todos. Senhor Jesus, abençoa nesse momento a cada um dos encarnados e desencarnados que puderam refletir sobre essas passagens do Evangelho, que possamos cada vez mais estender o bem a toda a humanidade e que possamos nos libertar dos grilhões que nos prendem, às imperfeições, aos sentimentos inferiores e de vez aceitarmos o convite do Cristo e sermos amor por onde quer que passemos. Muita paz para todos vocês. Que assim seja.